Oi, 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 oi. Voltamos com mais uma aula de português. Então, assim, para esse momento agora, vamos estudar coerência e coesão, certo? E assim, esse é um dos conteúdos, perdão, de português que é um dos mais essenciais. Isso. Deixa eu esperar aqui, gente. Tem um gato passando. E aí, eu não vou parar, tá bom? Eu acho que eles pararam ali. Então vamos continuar. Então, assim, esse é um dos conteúdos em relação ao português que mais nós utilizamos, que nós precisamos, nós vivemos em prol disso, que é coerência e coesão. Inclusive, coerência e coesão tá dentro da terceira e da quarta competência da redação do Enem. Então, assim, elas juntas valem mais do que a competência 1, que diz respeito sobre regras, ortografias, domínio da língua portuguesa e afins. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dizendo o quanto ela é importante, tá bom? Então vamos utilizar, hoje vocês vão ter um domínio amplo, não vamos entrar nos pormenores do conteúdo, porque esse assunto ele é destrinchado até o terceiro ano do ensino médio, e hoje nós teremos contato com as definições. Vamos começar primeiro com a definição de coesão. O que é coesão? É a ligação, a conexão, a relação interna entre as muitas palavras ou frases presentes em um texto chama-se coesão textual. Traduzindo, o que é a coesão textual? É a ligação de uma frase ou outra, de um texto com outro, de uma ideia com outra. É a ligação que vai unir, dando sentido, deixando o texto legível e deixando o texto entendível, certo? Então, o que é os elementos coesivos? São os elementos, gente, de ligação. São os elementos de ligação entre uma frase com uma palavra, entre uma frase com uma frase. São os elementos de ligação de um texto. Aqui, dando para vocês um conceito mais genérico. Vamos aqui entender como, tá bom? Para vocês entenderem melhor. A coesão, ela pode ser por retomada. E para esse momento, nós só iremos estudar a coesão por retomada. O que acontece é a coesão por retomada? A coesão, gente, ela pode ser anafórica ou catafórica. Anafórica ou catafórica. Repetindo, a coesão por retomada, que é o que nós vamos estudar nesse momento, ela pode ser catafórica ou anafórica. Eu tenho um professor, e quando ele foi me ensinar isso, gente, lá no ensino médio, eu nunca esqueci. E eu, inclusive, passo esse ensinamento para os meus alunos. Vou já explicar a historinha dele aqui, para vocês verem como faz sentido e você nunca mais esquece. O termo anafórico, né, desse elemento coesivo, anafórico, ele substitui um termo que já foi dito anteriormente. Um termo anafórico substitui um termo que já foi dito anteriormente. Termo anafórico substitui um termo, né, uma palavra que já foi dita, expressa anteriormente. E o catafórico, ele antecipa o leitor do que vai ser dito. Ou seja, ele vai antecipar o leitor que vem alguma coisa por aí. Exemplo, né? A música e a poesia permanecem na memória das pessoas. Esta, com seus símbolos, suas rimas, aquela, com seu ritmo e harmonia. Inclusive, eu já vou explicar para vocês como é que usa esta e aquela. Esta, gente, é um pronome, ó. Ai, eu voltei. Esse pronome aqui, gente, ele é um pronome demonstrativo. Tanto esta como aquela são pronomes demonstrativos que servem, olha, presta atenção no esta. O esta, gente, ele serve para você retomar ou aquilo que está presente, não é? Que está perto do emissor, aquilo que está perto do emissor ou de um termo que está mais próximo. Repetindo, o esta serve para retomar ou antecipar aquilo que está próximo ao emissor ou que está no momento presente. Exemplo, se eu pego e digo assim, ó, este caderno, eu já estou dando com toda certeza que o caderno está próximo a mim que estou falando, porque eu estou utilizando este.
este caderno, esta, tudo segue o mesmo princípio, tá? Eu já estou dando com convicção de que o caderno está bem próximo a mim. Agora, quando eu digo esse caderno, o caderno que eu estou me referindo não está próximo a mim que estou falando, está próximo da outra pessoa que eu estou, né? No caso, o receptor. Então, esse caderno está próximo do receptor. E aquela, gente, aquele é quando está mais distante ainda de quem fala. Então, aqui, olha como é que nós utilizamos os pronomes anafóricos. Repetindo, pronome com anafórico, termo anafórico, porque também esses são pronomes, né, no caso, pronomes demonstrativos. Então, esses termos anafóricos, eles servem para retomar algo que já foi dito antes, sem utilizar a mesma palavra, gente. É tão importante estudar isso aqui, porque aqui, nesse momento, você para de ficar repetindo as palavras. Por isso que é muito importante a gente usar os elementos de coesão. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, esta se refere ao que está mais próximo. A quem ele está se referindo? Vamos ler de novo. A música e a poesia permanecem na memória das pessoas. Esta, opa, aqui eu estou sabendo que ele já estava se referindo a uma coisa. E eu já sei que ou é a música ou é a poesia. Por que eu sei? Pelo próprio contexto. Esta, com seus símbolos e suas rimas. Opa! Se a tia Paula diz que esta se refere ao mais próximo, quem está mais próximo de esta é a palavra música ou a palavra poesia? É a palavra poesia, ó. Então, esta se refere ao que está mais próximo. Meu Deus, eu sempre volto. Esta se refere ao que está mais próximo. Então, esta, ó, se refere à poesia e aquela ao que está mais longe, que no caso é música. Tá vendo como é fácil? Só para não ter que fazer isso, gente. A música e a poesia permanecem na memória das pessoas. A poesia com seus símbolos e suas rimas e a música com seu ritmo e sua harmonia. Então, para não deixar o texto repetitivo, nós utilizamos os pronomes. Se o termo que vai ser substituído já foi mencionado antes, então ele é anafórico. E o pronome catafórico, tia Paula, ou seja, o termo catafórico, ele antecipa, ele vem antes do termo em que vai ser mencionado. Preste atenção. Ela faz tudo isso. Ela faz tudo isto. Aí você, não, mas ainda não disse o que é que ela faz, né? E agora que vai dizer. Chega maquiada, dá papinha orgânica na boca do filho, decora o texto e documenta tudo. Tia Paula, quer dizer que esse isto está se referindo a essa expressão inteira? Exatamente. E aqui é um termo anafórico que vai encapsular tudo aquilo que foi dito antes. Então, não fiquem na mente que os termos vão substituir apenas palavras. Não. Às vezes é uma expressão inteira, como no caso desse pronome catafórico. Então, recapitulando, anafórico são os termos que vão substituir palavras que já foi mencionada antes, a fim de que aquele texto não fique repetitivo, né? Não fique a música, a poesia o tempo todo. E o catafórico, ele antecipa. O termo ou a expressão ainda não foi dito antes, mas ele vai antecipar o que vem. Tia Paula, e a história do seu professor lá? Porque eu passei esses 5 minutos todinhos só esperando. Gente, é um babado forte, que ele mais ou menos, ele disse assim. E eu nunca esqueci, porque eu sei que é verdade, porque hoje ele é casado com a Kátia, né? E ele disse que no passado ele namorava com a Ana, né? E a Ana chifrou muito ele, tipo, meu Deus do céu, ele nem andava mais, ele nem conseguia entrar nas portas, porque, né, existia algo que enfeitava demais, né, sua cabeça. E ele disse que era chifre, que ele ficou magro, sofreu muito e isso. Então ele disse que a Ana é o passado. E depois ele conheceu, né, conheceu Jesus Cristo, conheceu Jesus, sua vida mudou. E aí ele casou com a Kátia, gente. E a Kátia é o seu presente e o seu futuro. Então ele disse, aí, como é que eu chamo? Eu chamo sempre o termo Ana e o termo Kátia. O termo Ana é o passado, ou seja, a palavra que eu vou mencionar, a palavra que eu vou substituir, no caso, já foi mencionado antes, por isso que ela é a Ana. E a Kátia, a palavra que ainda vem, porque é no futuro, eu lembro da Kátia, mulher dele. Aí, inclusive, quando eu estou explicando sobre... eu ia falar Ana e Kátia. Quando eu estou explicando sobre o termo anafórico e catafórico, eu sempre confundo, eu sempre chamo
de Ana e de Kátia. Então eu já fiquei nisso e dá super certo, eu nunca mais esqueci. Que a Ana é o passado e a Kátia é o futuro. Então, assim, coesão por retomada só tem a Ana e tem a Kátia, viu? Uma que vai retomar algo que foi dito antes, que vai ser no caso anafórica, e o que vai antecipar o que será dito, que no caso é a catafórica. Simples assim, tá bom? Então, recapitulando, coesão é a ligação, a conexão, a relação interna entre as muitas palavras ou frases presentes. Em um texto, nós chamamos de coesão textual. São todos os elementos que vai dar o quê? A continuidade para que aquele texto tenha uma progressão textual, ou seja, início, meio e fim, totalmente ajustados, ok? E aí, para não deixar o texto repetitivo, porque além de retomar, ele substitui ou antecipa. Então, nós temos a coesão por retomada. Quando nós vamos utilizar os pronomes em nosso favor, tá? Para substituir um termo que já foi dito antes. Então, é um pronome anafórico ou um termo anafórico. Quando nós vamos antecipar para o nosso leitor, aí ele ainda não sabe o que vem, mas já estamos antecipando algo que não foi dito. Então, ele utilizou o quê? Um termo catafórico. Algo que antecipou, ou seja, ele está fazendo referência, uma retomada, algo que nem foi dito antes, vai ser dito posteriormente. Por isso que é essa antecipação, por isso que é catafórico. Ok? E aqui, né, nas coesões por retomadas, nós temos pronomes demonstrativos, os relativos, os advérbios, as locuções adverbiais, nós temos os verbos, nós temos artigos, nós temos terceira pessoa do pronome pessoal. Então, assim, todos esses elementos aqui, eles são responsáveis, ó, todos esses elementos aqui, eles são responsáveis por dar o quê? Continuidade e progressão do nosso texto, fazendo com que ele tenha, né, todo um significado e sentido, não deixando o texto repetitivo, ok? Vamos passar para a coerência? Gente, a coerência, ela está relacionada ao entendimento do texto. É aquilo que tem o quê? Entendimento. Eu juro que eu tento fazer um vídeo pequeno. Eu digo assim, hoje eu faço um de 10 minutos. Eu tô olhando aqui, já passou de 12. Mas vamos seguindo em frente. Jesus me guia. Então, vamos lá. A coerência, ela deve ser entendida como uma unidade do texto. Um texto coerente é um conjunto harmônico em que todas as partes se encaixam de maneira complementar, de modo que não haja nada de errado, nada que não tenha lógica, nada de contraditório e nada de que não está contextualizado, gente. Então, assim, a coerência é responsável pelo sentido do texto. E a coerência tem princípios. Quais são os princípios? A não tautologia, que é, no caso, a não repetição, redundância desnecessária. A não contradição. Você não pode se contradizer no seu texto de jeito nenhum. Você não pode dizer que algo é segunda e lá no meio do seu texto você bota terça. Você se contradiz, você não pode se contradizer. É tipo aquelas frases marcantes, né? Tipo assim, aberto todos os dias. Aí do lado, fechado aos domingos. Aí você fica, quê? Oi? Não entendi. Entenderam? Então, assim, esse texto, essa frase que eu acabei de proferir aqui pra vocês, ela tá contraditória. E outra coisa, dentro do princípio da coerência, nós temos o princípio da relevância. Aquilo que está sendo dito, certo? Tem que ter uma relevância, uma importância, porque se for algo com zero importância, tipo assim, sem nenhum significado comunicativo, ele está ferindo um desses princípios da coerência. Então, recapitulando o que é a coerência. Coerência diz respeito ao sentido completo do texto, em que tudo se encaixe, que tudo faz sentido, onde as coisas são lógicas, fazem sentido e não se contradizem, certo? Então, vamos lá. Significação das ideias, o texto tem de ser com lógica, ou seja, tem que ter lógica, obedece a um tempo cronológico, a não ser que seja extremamente intencional um feedback ou começar com um tempo psicológico, tudo bem? Mantém uma linguagem apropriada à situação, isso tudo faz parte dentro dos elementos da coerência. Você não pode chegar
para sua mãe, ou para o seu pai, ou para a diretora da escola, com a mesma linguagem que você fala com a sua melhor amiga. Não dá, gente. Você sabe que você tem que adequar a sua linguagem a isso. E não apresenta contradição, tá? Então, aí no plural, eu deixei algumas imagens para a gente conversar sobre onde é que mora a incoerência, o que é a incoerência. Onde tem algo que não tem lógico, algo que não faz sentido. Onde está a incoerência das imagens. Então, assim, quero que vocês façam essa atividade. Eu espero muito que vocês assistam a essa aula, tá? Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Beijo, beijo, tchau, tchau.